Oi, meus amores. Hoje eu vim conversar com vocês um assunto que eu já estava querendo conversar há um tempo, mas eu não estava sabendo muito bem como abordar. É como se fosse mais um desabafo, na verdade, mas também um esclarecimento para as pessoas, porque eu tenho a sensação que as pessoas, principalmente familiares, não entendem porque a gente que tem uma deficiência, a gente que é cego, tá sempre numa luta constante para provar que a gente pode, que a gente faz e acontece, que a gente, sabe? Eu escuto muito que, tipo, a gente é muito cheio de mimimi, mas não é isso, sabe? Eu acho que não ficou claro ainda para as pessoas que a gente é o tempo todo impedido de exercer o nosso papel de mãe, o nosso papel de mulher, o nosso papel de marido, de esposo, de esposa, de dono de casa, de dona de casa, de profissional. O tempo todo a gente tá ouvindo que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não faz, que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa de alguém para dar banho na gente, que a gente, enfim, e por aí vai. As pessoas não entendem que é uma briga real, não é uma briga de uma coisa que a gente acha que acontece, não. Todo dia alguém me pergunta alguma coisa bizarra, como por exemplo, quem é que dá banho em você? Quem é que penteia o seu cabelo? Cara, quem penteia meu cabelo sou eu. Quem é que arruma a sua casa? Cara, quem arruma a minha casa sou eu. Quem é que cuida do seu filho? Cara, quem cuida do meu filho sou eu. Inclusive quem paga as contas dele também sou eu e meu marido com o nosso emprego. Que graças a Deus nós temos e que Deus nos deu. Gente, pelo amor de Deus, se visão fosse algo que definisse a realidade das pessoas, não existia tanta gente que enxerga e que não vive numa condição financeira, numa condição de saúde mental, numa condição de tantas coisas, sabe? Então quer dizer Veja, então quer dizer que não existe gente que enxerga pobre. Só existe cego pobre. Gente, pelo amor de Deus. Então quer dizer que numa emergência pediátrica, todas as crianças que se machucam são filhos de cego? Gente, não é assim. A gente vai numa emergência pediátrica, tem um monte de criança cortada que bateu a cabeça, que não sei o que, não é filho de cego. Então, assim, existe cego pobre, existe cego rico, existe cego que é um bom pai, existe cego que é um mau pai. A cegueira não define quem vai ser a pessoa. O cego é um ser humano, assim como todo outro. O cego não é uma pessoa boazinha sempre, pode ser uma pessoa ruim. O cego não é uma pessoa miserável sempre, pode até ser em algum momento. Mas é que o cego é ser humano e o ser humano passa por essas áreas, né? Tem ser humano de tudo quanto é jeito. Tem ser humano feio, ser humano bonito, de uma perspectiva de beleza, de sei lá quem foi que disse que essa perspectiva, sabe? Então, gente, vamos parar de acreditar que a gente que tem deficiência está lutando por uma coisa que não existe. A gente luta para ter o direito de viver, para ter o direito de existir, para ter o direito de ser pessoa. Porque assim, eu não critico as pessoas que vêm me perguntar se eu, sei lá, pintio o meu cabelo sozinha. Porque é melhor perguntar do que ficar na ignorância. Eu me sinto muito, muito feliz em instruir os outros, sabe? Mas por outro lado, é triste saber que as pessoas acham que a gente não faz nada só, simplesmente pelo fato de não enxergar, sabe? Eu não sou uma heroína porque eu sou psicóloga, porque eu sou mãe, porque eu sou, enfim, dona de casa. Eu não sou heroína. Quando as pessoas me veem fazendo tudo isso, vivendo normal, as pessoas me veem como uma pessoa, uma vivência heróica. Não. Eu simplesmente tive mais oportunidades do que outros cegos. E talvez que outros videntes também, outras pessoas que enxergam.
tem pessoas que enxergam que tem uma profissão, tem pessoas que enxergam e que não têm profissão. Assim como tem cegos que têm profissão e tem cegos que não têm profissão. E a vida é assim. O ser humano, ele tá aí de várias formas. Algumas pessoas têm oportunidades, outras não têm. Outras se esforçam, outras não se esforçam. E por aí vai. Umas são boas, outras nem tanto. Sabe? Então, uma coisa que eu queria deixar clara aqui é que a nossa briga não é inútil. A gente não é cheio de mimimi. De fato, a gente luta para provar para as pessoas que a gente pode e que a gente consegue, que a gente pode fazer tão bem feito quanto alguém que enxerga, porque as pessoas estão o tempo todo dizendo que a gente não pode, que a gente não faz, que a gente não faz bem feito, que a gente é uma boa profissional apesar de ser cega, é uma boa mãe apesar de ser cega. É tudo muito apesar de, sabe? Então, deixando bem claro aqui que não é uma questão de mimimi, sabe? Muitas vezes eu percebo que eu falo para as pessoas coisas que eu escuto na rua, como por exemplo, como é que a família deixa essa menina andar sozinha, sabe? Ou minha filha, vista um casaquinho, tá muito frio. Eu percebo que quando eu falo isso para as pessoas perguntam, nossa, é assim mesmo? Você escuta isso na rua? Escuto. Eu escuto. E eu acho que eu vou ter que falar mais disso em outros vídeos. Falar de situações que aconteceu comigo em outros vídeos. Porque eu acho que um vídeo só não é suficiente para eu falar tudo que está aqui dentro de mim, para dizer que não é mimimi. Acontece, a gente briga para ser gente. Eu costumo dizer que eu não existo, eu resisto, sabe? Eu resisti a tudo que eu passei, tudo que foi colocado em mim, todas essas profecias de que eu não posso, que eu não faço, que eu não consigo, que eu não dou conta. Eu resisti e eu tô aqui. Mas isso não significa que quem não resiste e para é mais fraco que eu. Cada um sabe onde que o calo dói. Mas por que a gente tem que tornar a vida das pessoas mais difícil? O que a gente precisa, enquanto pessoa com deficiência, é de aliado. A gente precisa de alguém que chegue e diga pra gente, olha, eu tô nessa luta com você. O que é que eu posso fazer para instruir melhor as pessoas? Para que as outras pessoas que vêm depois de você não sofram tanto quanto você sofreu. Porque eu costumo dizer, se eu sofro e já sofri na minha infância tanto preconceito, isso é por causa de cegos que vieram antes de mim e que não fizeram o trabalho deles direito. Então eu tô aqui para tentar fazer o meu trabalho, para que quando vir uma outra criança, quando tiver uma criança cega, ela não precise passar por tanta coisa. Eu acho que o dever de acabar com o preconceito é meu, é seu. Foram dos cegos mais velhos, foram de todos nós. Então eu acho assim, quando a gente tem deficiência, a gente tem a obrigação de lutar contra o preconceito. Se você é cego e não está lutando contra o preconceito, se sinta culpado. Eu falo isso sem nenhuma pena mesmo, se sinta culpado. Se sinta culpado porque você não está ajudando aos próximos cegos que vão vir. Sabe? Cada pessoa tem a sua forma. Às vezes a pessoa não aguentou, entrou num processo depressivo. A gente não está falando aqui de patologia, a gente não está falando de uma pessoa cega que entrou num quadro de depressão, por isso não conseguiu lutar contra o preconceito. Eu estou falando aqui de pessoas saudáveis, tá?
Depressão é uma doença, depressão precisa ser tratada com terapia, com médico, atividade física, espiritualidade, enfim, tudo mais. Mas eu tô falando aqui de pessoas saudáveis que muitas vezes estão fazendo coisas que não acrescentam, sabe? Que estão paradas e se vitimizando. Vamos sair do vitimismo, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa com aquilo que fizeram comigo? Vamos fazer alguma coisa com aquilo que estão fazendo com a gente? É aquela história do limão, né? Se tem um limão, faça uma limonada. Vamos fazer alguma coisa. Que não deve ficar esperando que as melhorias caiam do céu. Se hoje a gente tem a LBI, a Lei da Inclusão, enfim, o Estatuto, é porque alguém lutou por isso. Alguém lutou. E a gente tem que permanecer em luta. E não é mimimi. A luta acontece porque existem barreiras. Tá bom? Enfim, gente, era isso. Eu espero que eu tenha sido clara. Eu espero que vocês entendam o conteúdo que eu quis passar. Eu não sei se eu coloquei muita emoção, é porque realmente esse assunto mexe um pouco. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Start video.